Sabe, Paulo estava numa cidade chamada Atenas. E lá ele estava ali esperando os seus discípulos chegar até ele, para que eles pudessem fazer a obra de Deus, né? E você sabe que aquilo que você mais observa define exatamente quem você é. Você quer saber quem você é? Perceba aquilo que te incomoda, perceba aquilo que você mais valoriza. Isso revela exatamente a sua identidade. Muitos não querem ser líderes de célula, muitos não querem gerar família de verdade, porque dá trabalho. Sabe, quando você pega ali a fatura do cartão de crédito, você tem duas opções. Ou você paga o valor total, ou você paga o mínimo. E quando você paga o mínimo, o cartão autoriza você a continuar gastando. E aí você tem uma ilusão de prazer. Nós vivemos num tempo que as pessoas acreditam piamente que o prazer é viver em função de si. O crente não tem prazer. E eu vou dizer para você, o propósito de Deus, quando Deus chamou o homem, para que o homem pudesse cumprir o propósito de Deus, ele teria que ter prazer. E aí, quando você não compreende a vontade de Deus, você acredita piamente que a vontade de Deus não tem prazer. E você acaba não tendo revelação. Sabe o que a palavra cruz significa? Propósito de Deus. Então, quando você pega a cruz, você está abraçando o propósito de Deus. Mas tem gente que acredita piamente que a cruz é um lugar de sofrimento, de dor, luta, pastor. Essa aqui é a cruz que Deus mandou eu carregar. Deus não mandou você carregar a cruz. Você vai num restaurante, um dia fala, pastor, quando você fala que todo mundo é amado, perdoado, que não precisa fazer nada, que a obra foi consumada, está errado. Não está errado. Você vai num restaurante e quem chamou você paga a conta inteira. Eu quando eu tinha 16 anos de idade, eu nunca tinha dinheiro para comprar nenhuma esfirra nas comunhões. Eu falei, Deus, eu oro que um dia o Senhor possa me prosperar, que todo lugar que eu vou, eu quero pagar a conta inteira. Principalmente das pessoas que eu amo. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que melhor é você dar do que você receber. E quando você entende que você pode ser um canal de Deus, você é alguém muito mais abençoado por Deus. E quando você vai numa comunhão e alguém paga, custou um preço. Custou. A questão é que não foi você que pagou, mas custou um preço. E quando você entende que o Senhor pagou um alto preço e já está pago, e você precisa agora somente abraçar o propósito que é a cruz, você começa a perceber que você faz parte de um propósito poderoso da parte de Deus. Eu lembro quando eu era novo convertido e o pessoal falava, vocês têm que evangelizar, tem que fazer a obra de Deus, mas não é, essa é a meia verdade do propósito de Deus. E eu gostaria de compartilhar, porque a semana que vem vai ter um batismo, milhares de pessoas, só nesse prédio aqui mais de 400 pessoas vão se batizar, e nós batizamos no primeiro semestre 500 pessoas, eu estou falando para você que em um ano, 1000 almas foram batizadas nesse prédio aqui. Qual igreja que cresce 1000 almas em um ano? Agora o que leva tantos irmãos a querer pregar, testemunhar, ser generoso? Esses dias uma falou, pastor, eu vou abençoar quando o senhor achar um prédio, mas não vai ser qualquer coisa não. Um já disse, pastor, quando você fizer o palco, por favor, deixa mais ou menos um pouco mais para frente, deixa já o espaço do LED. O que leva alguém a ofertar um apartamento? O que leva alguém, esse som aqui é muito bom, e é da Yamaha. Foi o pastor André Venturim que vendeu o carro dele para que a igreja pudesse ter um som melhor. O que leva alguém a vender um carro para dar uma oferta? O pastor Rodrigo teve uma época que ele pegou um carro inferior para dar uma oferta maior do que ele tinha dado no ano que tinha passado. O que leva alguém a viver isso? E eu gostaria de mostrar para você que você vive dias especiais. Já falou, pastor, é muito difícil ser crente. Não é difícil ser crente, é impossível. Ou você é, ou você não é. E quando você entende que você nasceu de novo, você começa a entender que o propósito de Deus não é pesado. A Bíblia diz que nenhum dos mandamentos de Deus são penosos. Mas por que eu luta para liderar, luta para ofertar, luta
propósito de Deus. Já ouviu falar, pastor, essa aqui é a cruz para eu carregar, viu? Nossa, é Deus me tratando. Você acredita mesmo que para Deus tratar alguém, Ele colocaria uma desgraça, uma dívida, uma angústia, uma tribulação? Isso é do capeta. Mas está cheio de gente, íntimo do capeta, acreditando piamente que é Deus tratando ele. Existem muitas formas de você ensinar as pessoas. E a Bíblia deixa muito claro que Deus disciplina quem Ele ama. Todas as vezes que você é disciplinado por Deus, você precisa se sentir amado. Agora, quando você não se sente amado, avalie bem se isso vem de Deus. Eu vou dizer, nós vivemos dias tão oportunos de vivermos o propósito de Deus em nossos dias. Eu vou dizer para você, existe um propósito base, um propósito central. Você sabe, se você sentar para conversar com um mendigo, e você fizer assim, e falar assim, qual é o seu nome? Na hora, o ambiente entre você e ele, fica assim, ó. Qualquer dia eu vou pregar sobre a edificação eterna de Deus. Existem coisas que só existem no céu. Honra é uma delas. E quando você edifica uma obra de Deus na terra, com valores que são eternos, nada pode parar a obra de Deus. E é mover através de mover. Eu vou dizer para vocês, tem formas de você construir a sua vida, construir o seu casamento, construir o seu ministério. E você às vezes quer construir com coisas que são naturais. Um dia me disseram, pastor, por que você ajuda aquele irmão que falou mal de você? Falou, quem disse que eu ajudo ele porque eu preciso que ele fale bem de mim para eu ajudar ele? O problema é dele o que ele fala ao meu respeito. Eu ajo com as pessoas exatamente segundo a minha identidade, não a identidade dos outros. Ele não merece o meu perdão. Não entendeu nada? Você não entendeu nada. Você só perdoa se a pessoa mereceu o seu perdão? Você só ajuda alguém se alguém merecer a sua ajuda? Você só serve alguém se a pessoa fizer algo? Você não entendeu o que é o propósito eterno de Deus. E quando você edifica algo que é eterno, não tem limite, mover, glória de Deus, crescimento. A Bíblia diz que Deus ia preservar a mulher através da missão de ser mãe. E por isso que nós temos na nossa igreja videira um trabalho no ministério infantil. E por isso tem tanto, o maior trabalho do mundo com criança é da igreja videira. Mas por que cresce tanto? Porque são irmãs que estão construindo pela eternidade. O João falou, pastor, pelo amor de Deus, eu trabalho na escola, é gritaria o dia inteiro, não aguento criança dentro da igreja. Aí você percebe, ele não entendeu nada. Eu gostaria de compartilhar com você sobre esse chamado de Deus. Deus está se movendo nesses dias, uma unção fresca e poderosa. Você já olhou para alguém e falou, essa pessoa é tão leve, ela é tão feliz, ela é tão animada, meu Deus do céu, só de a pessoa contar uma piada, eu já fico leve, só a presença daquela pessoa, eu já sinto paz. Você conhece pessoas assim? Levanta a mão, você conhece pessoas assim. Agora você conhece crente, que só de ouvir você já fica atormentado. Você vai na casa dele, você sai de lá, é opresso da casa dele. Um dia o irmão começou a falar mal, eu falei, irmão, meu ouvido não é pinico. Não é pinico de Satanás. No meu ouvido, não entra no meu ouvido falar mal de pastor, falar mal de igreja, falar mal de pessoas, feridas. Não entra. Eu vou dizer para você, você precisa entender que, sabe que Deus deixou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, mas no versículo 29, Deus definiu o cardápio que o homem deveria comer. Semente que tivesse fruto. Pastor, o que é isso? Não tem a uva que tem uma semente dentro? E não tem a uva também que não tem a semente? Qual é a diferença? Tudo que tem semente não morre e continua produzindo vida. Então, quando você conversa com alguém, semente, isso gera fé, isso continua gerando vida. Agora, quando você conversa com alguém que não tinha vida dentro dela, isso mata você ali e na hora. Então, você tem que fazer escolhas, se posicionar. Eu vou dizer, existe um cardápio. Sabe quando você come, vai dar dor de barriga. Alguém já comeu comida? Nossa, eu terminei de comer, não fez bem. Alguém já comeu comida assim? Você já conversou com alguém na hora, fez bem. Todos os problemas que as pessoas têm, 95% é porque não conseguem falar não. Não terminam a amizade quando tem que terminar.
não se posiciona quando tem que posicionar, não disciplina o filho quando tem que disciplinar. Não. E por você não falar não, você tem vários. Inclusive Saul perdeu o mover de Deus na vida dele, porque a pressão do povo, ele não conseguiu falar não. Diga para o seu irmão, cuidado com o seu não. Ai, eu há muitos anos conheço, é meu amigo, não sei o que, eu vou dizer para você, prossiga o que Deus tem para você. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga irmão, há um cardápio poderoso, cheio da vida de Jesus sobre você. Alguém já assistiu um vídeo de crente e ficou acusado depois? O que é isso? Um vídeo que não tinha semente, não tinha vida. Às vezes você pode estar conversando com a sua esposa e percebendo, esse assunto aqui não tem semente. Vamos mudar de assunto ou vamos continuar? A Bíblia diz o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então quando você fala coisa que não tem que falar, você vai, não tem que ir, você está se contaminando, se matando. Diga para o seu irmão, não se mata não. Um dia eu parei de seguir umas 3 pessoas, e aí, acho que é esse negócio de online, que você compra seguidor, a pessoa voltou para o meu Instagram, eu falei, está amarrado, não quero ouvir esse cidadão. O que é isso? O sangue de Jesus tem poder? Às vezes tem que deixar de seguir quem já acabou o tempo de seguir. Às vezes você tem que se esvaziar, para que Deus possa encher você. Está cheio de crente, que ele está tão cheio dele, e esvaziou de Deus, porque ele não consegue se esvaziar dele. E eu gostaria de compartilhar com você sobre esse propósito divino, de alegria, de você pregar o Evangelho, de você transbordar essa vida. Faça um teste, transborde a vida que está dentro de você para o irmão do lado agora. Transborda a vida aí, transborda a vida de Deus aí, aleluia. Irmãos, eu vou correr aqui, eu estou empolgado hoje, aleluia. Lá em Mateus capítulo 28, sabe quando você lê a palavra, você precisa compreender o que está escrito na palavra. Um dia o irmão marcou para conversar comigo, uns papinhos, nada a ver, eu falei, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso é a palavra de Deus ou você acha? Ah não, pastor, eu acho. Eu falei, por isso você está pitimbado, porque você acha que está certo, você acha que o outro errou, você acha que você foi injustiçado, e não tem nada de palavra de Deus. Pergunta para Deus o que Deus acha. Talvez Deus pode responder para você. O apóstolo Paulo falou, Deus, eu não aguento, está doendo, me dá uma resposta. Eu vou responder, não vou resolver o seu problema. O seu problema vai ajudar você durante a vida. E aí acabou o humanismo, entra a palavra de Deus. Diga para o seu irmão, é o que você acha ou o que Deus acha? Diz assim no capítulo 28, do versículo 18 até o 20. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Presta atenção aqui no versículo 19, diz assim, portanto, vai. Essa palavra, portanto, é o motivo em qual você precisa entender que você precisa ir. A Bíblia não diz assim, vá e pregue o Evangelho. Ela diz, portanto, vá e pregue o Evangelho. O que antecedeu esse chamamento à obra consumada do Calvário? Ele morreu na cruz, Ele perdoou os seus pecados, portanto, não tem motivo de você não abrir a boca, você precisa falar o que Deus fez na sua vida. Não tem o porquê
porquê você não falar, não tem o porquê você não testemunhar, não tem o porquê você não evangelizar, não tem o porquê você não orar, não tem o porquê você não liderar, não tem o porquê você não ser generoso, não tem o porquê, porque a obra foi consumada. Pega alguém que tem uma identidade muito bem consolidada. A gente está visitando uns prédios, e o pastor Wilson foi lá com a gente no prédio. Aí tinha outros irmãos, falou, esse aqui não gosta de coisa feia não. E o povo da Lapa é abençoado. Rapidinho eles deixam um negócio bonito. Eu vou dizer, gente bonita não convive em lugar feio. Gente feia se sente bem com a feiura. Quando você entende quem é o seu pai, você nunca aceitaria o chiqueiro. Sabe quem era o filho pródigo? O pai do filho pródigo aponta para Deus na Bíblia. E aquele menino, quando estava desejando comer comida de porcos, lembrou da identidade que tinha. Falou, não dá para conviver, aqui não. Quando você entende quem você é, você não consegue viver de outra forma, a não ser de acordo com a sua identidade. Sabe para quem que Jesus estava falando isso aqui? Ele estava no Monte das Oliveiras, falando exclusivamente, numa reunião fechada, para discípulos. Pastor, eu tenho dificuldade, eu sou tímido. Não, você não tem dificuldade e você não é tímido. Você não teve revelação da obra do Calvário. Porque quando você tem revelação da obra do Calvário, você entende a leveza da vida cristã. Você conhece irmãos pesados? Não de quilos. Mas gente que ele fala, até a fala dele é pesado. Luta. Ele lidera pesado, ele é um pai pesado, ele é uma mãe pesada, ele é um filho pesado, está cheio de angústia, conflito, crise de ansiedade, porque ele não entendeu essa palavra. Portanto, Deus nunca mandaria você para um lugar sem que te desse um cheque em branco. O que isso significa? Se você é tímido, Ele te dá ousadia. Se você não tem, Ele é por você. Quando Deus chamou Moisés disse, quem sou eu? Eu entendi que você me chamou. Eu entendi. Está cheio de crente que entendeu. Eu fui chamado. Mas Moisés disse, eu entendi que você me chamou. Mas eu não tenho condições humanas de fazer a obra de Deus. E Deus disse, Moisés, você não entendeu nada. Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa. O que você precisa? O que você precisa é o que eu sou. E tem muitas pessoas que não entenderam que Deus criou você em função de um propósito. E aí, já que você não entendeu que Deus chamou você em função de um propósito, você quer correr atrás de muitas coisas na sua vida, que não é o propósito de Deus. E quando você corre atrás de muitas coisas, e não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você, você vai viver uma vida muito angustiada. Eu vou dizer, entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Mas não dá para você entregar desconfiado. Você enterra o cachorro, mas a coleira do cachorro fica para lá de fora. E quando você olha para a coleira, você lembra do cachorro. Ou você confia. Por isso que não dá para ser crente. Ser crente, ou você é, ou você não é. Ou você confia, ou você não confia. Já conversou com gente ansiosa? À noite a gente conversa. Não começa a falar agora. Qual que é o assunto? Não, tudo bem, eu entendo, eu vou te esperar, mas qual que é o assunto? Porque ele já quer saber o assunto para aquietar, senão ele não consegue esperar até a noite para ter a conversa. E eu vou dizer para você, está cheio de crente assim, ele quer pregar, mas está preocupado, será que vai ter o emprego, meu Deus, e agora, 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 e agora. Então ele vive o propósito de Deus, mas a alma dele é uma alma pesada. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Você acha que Deus te daria algo que você não conseguiria fazer? Que Deus que é esse? O que é impossível ao homem é possível a Deus. Um dia me perguntaram, pastor, me fala uma coisa, a sua igreja é 70% jovem e 30% adulto, porque você tem cara de jovem. Eu falei, não,
tem muito mais adulto do que jovem. Deus não trabalha com a nossa lógica. É a lógica dele. Sobrenatural. Vida cristã está além do que é natural. E às vezes o mundo domestica você para viver uma vida natural. Mas a vida cristã, ela não é natural. Ela é sobrenatural. Sabe, imagina que você fosse passar uma semana na minha casa. E você fosse folgado, preguiçoso, não lava o prato, toma banho de 30 minutos, deixa as luzes acesas da casa. Você acha que você estaria bem comigo? Eu não preciso nem falar quem eu sou e a maneira que eu vivo. E eu vou dizer para você, você quer fluir em Deus? A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Sabe, a minha esposa é muito diferente de mim. Quando ela vai no shopping, é uma coisa assim. Eu não gosto de shopping, eu não gosto de mercado. Eu acho que tudo é perca de tempo. Fala, amor, vai lá, tira uma foto e compra. Me manda 2 fotos coloridas, branco, preto, o que for melhor você. Agora estou mais chato que tem que fazer vídeos nas redes sociais. E aí tem que, às vezes, se vestir um pouco melhor por conta do vídeo. Mas presta atenção, se ela me chama para ir no shopping, ela me chamou, eu vou seguir ela no shopping. Não tem sentido eu ficar, vamos logo, vamos embora, apressando ela, porque eu estou andando com ela. E a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Está cheio de crente que não consegue andar com Deus porque não tem paciência. Vai logo, Deus, ó, seguinte, já passou a idade de casar. Deus, vai logo, ó, cadê o próximo mulher? Deus, vai logo, ó, não tem casa própria. Não consegue andar com Deus. Por isso que Noé foi o que ele foi, construiu uma arca, porque ele andou com Deus. E o diferente do nosso tempo. Você conhece gente assim, conhecido seu? Sai com uma pessoa, ó. Doce, doce, como mel. E é tão interessante que Deus, Ele nos deu autoridade. Eis que te dou autoridade. Então você precisa que Deus o chamou e te deu autoridade. Então por isso você pode ir. Diga para o irmão, você pode ir. Mas por que eu posso ir? Porque você carrega a autoridade. Olha o que diz em 1 Pedro 2,19. 2,9. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa palavra exclusivo é uma propriedade exclusiva. Você foi comprado. Lembra Mateus 28? Portanto, vá! Já que a obra foi consumada, os seus pecados são perdoados, você é amado, perdoado, justificado. Não tem sentido você ficar calado, vá! Mas você não vai de qualquer forma. Eu te dou autoridade. E a Bíblia diz que você é uma propriedade exclusiva. Mas por que você é exclusivo? Porque alguém comprou você. Você tem um dono. Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você precisa entender que existe um propósito poderoso. Quando você tem essa revelação, há poder de Deus sobre a sua vida, a unção de Deus sobre a sua vida, há uma capacitação divina sobre a sua vida. Você já percebeu que tudo que Deus nos chamou para fazer, humanamente falando, nós não temos condições. Você tem condição de curar um enfermo? Você tem condição de curar uma pessoa? Você tem condição de fazer as coisas acontecerem? Não tem. Você é um representante legal, um embaixador, alguém que carrega esse poder. Lá em Gênesis 1:28 diz:
E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra. Olha aqui, presta atenção, Deus abençoou. Deus te abençoou e disse: vá, cumpra o propósito, eu estou te abençoando. Está cheio de crente com conflito emocional, dificuldade, luta, cabeça. Por quê? Você precisa entender qual é a sua real identidade. Um dia eu orando por uma pessoa: pastor, ora por mim, eu quero ser uma pessoa próspera. Eu falei: eu vou orar, mas você não quer ser próspero. Olha a sua postura. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com identidade. Quando você entende quem você é, você sabe, não é o contexto que define a minha vida, é a minha vida que define o contexto. Jesus estava num deserto, sendo atacado ferozmente pelo diabo. E o diabo diz: você não está falando que é filho de Deus? Olha a situação que você está passando. Jesus não entrou naquele joguinho. Eu vou dizer, não entre no jogo do diabo. Você tem uma identidade. Você é filho. Você é herdeiro. Deus, Ele ama você. E você precisa entender que lutas fazem parte da sua vida, mas não definem a sua vida. Quando você entende que as circunstâncias que você passa não definem a sua vida, tudo é passageiro. A Bíblia diz que a única coisa que não vai passar é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Sabe o que significa? Todos os seus problemas, eles vão passar. E por isso você precisa ter boas expectativas de Deus. Os dias difíceis na célula, eles vão passar. As lutas, elas vão passar. As crises, elas vão passar. As lutas financeiras, elas vão passar. Mas eu vou dizer, não permita que as suas lutas se tornem toda uma vida. Mas entenda qual é a sua real identidade que você carrega. Quando a Bíblia diz que Deus, Ele edifica a igreja, e as portas do inferno não prevalecem. Por que as pessoas têm medo de fazer a vontade de Deus? Medo de cumprir o pastor? Estou sendo retalhado lá em casa. Depois que eu virei dizimista, meu Deus do céu, depois que eu comecei a liderar uma célula, depois que eu fui para o encontro de anjo da guarda, meu Deus, o capeta me atraiu. E você percebe que ele não entendeu nada de quem ele é. Quando eu estudava, eu não era um bom aluno. Eu fazia parte dos piores alunos da minha sala. E a gente fazia bullying com algumas pessoas. Teve uma vez que a mãe de um menino apertou a campanha e falou: dona Angélica, fala para o Ricardo parar de fazer bullying com o Julinho. O Julinho era grandão. O Julinho, assim, ele tinha uma postura assim, ele era o maior da sala. Mas dentro dele, ele era um bocó. E todo mundo percebeu que o Julinho tinha tamanho, mas não tinha identidade. Eu vou dizer, quando o diabo percebe que você só tem tamanho. O que é tamanho? Não falta o culto. É fiel, até lidera. Ele percebe, mas dentro de você, você é um bocó. Eu sofri emocionalmente durante muitos anos sendo um obreiro. Porque eu fazia a obra de Deus, mas não tinha a identidade real de quem eu era. Você é filho amado. Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia. Sabe aquela história, o cara daquele tamanho tem medo de barata? Um dia eu matei uma barata na minha adolescência, que o meu tio estava com medo da barata, saiu correndo, 2 metros de altura com medo da barata, medo do rato, medo de escuro, medo de gato. Eu vou dizer para você, você carrega uma identidade real. Mas se o diabo levantar, vai cair. E se ele me resistir, eu resisto ele. E se não der, vai dar. Presta atenção, se Deus mandou você fazer algo, como que você acha que o diabo vai tentar parar você? De várias formas. O que você ouve, relacionamentos frustrados, uma interpretação errada do propósito de Deus. Vocês conhecem a história do Silvio Santos e da filha dele? A filha do Silvio Santos estava namorando com o Pato, jogador de futebol. Vocês sabiam disso? E o Pato é cheio de tatuagem na mão. E aí, o cunhado disse: se o sogrão vê você usando tatuagem, ele odeia pessoas que usam tatuagem.
O pato, num calor, de blusa de frio, aquela tentando esconder a tatuagem. Depois de muitos meses, o Silvio Santos viu e falou: nossa, que tatuagem bonita e tal, gostei. O cunhado estava brincando com ele. Porque estava com um pouco de mágoa do cunhado. Sabe como que o diabo ele fere você? Levando você a mudar a forma de enxergar as pessoas. Mudando você a maneira de enxergar casamento. Quando você estiver em crise no seu casamento, você pode ter certeza que no mundo, no seu trabalho, alguém vai falar mal de casamento, que não vale a pena. Quando você tiver uma crise profunda no seu casamento, o diabo vai colocar alguém e falar: desiste, abandona, não vai dar certo, acabou o amor. Quando você estiver mal com a igreja e Deus estiver trabalhando você para que Deus tenha no seu futuro, Deus vai enviar pessoas frustradas com a igreja para ficar cutucando na sua feridinha. Quando você estiver sem dinheiro, vão falar: tá vendo, aí Deus não é bom não. Cuidado, quando o diabo percebe uma fragilidade interna, ele vai ficar infernizando a sua vida. Agora, quando você sabe que você tem identidade, ele sabe, ele não tem espaço. Não dê espaço. Construa uma identidade. Um dia um irmão falou assim: pastor, será que um dia eu vou ser tão forte como você? Eu falei: você anda comigo há tantos anos, não me conhece? Eu sou um baita de um bunda mole. Eu sou tão fraco, mas tão fraco, que eu nunca vou cometer a loucura de fazer nada, se não tiver a plena certeza que Deus está comigo. Aí quando me envolvo em algo que é uma loucura, mas Deus está comigo, eu sou pior que um pitbull. Ninguém me para. Irmão, pastor, o irmão está perseguindo você. Eu falei: coitado dele. Manda ele comprar um carro turbo, porque o pitbull vai entrar em ação agora. Eu quero ver ele me pegar. Quando alguém estiver perseguindo você, ativa o modo pitbull espiritual, eu quero ver. Como é que vai ser? O irmão falou: pastor, essa igreja está ruim demais. Eu ouvi e falei: agora vai batizar 500 nesse semestre. 500. Eu nem estava tão animado para batizar. Uns 100, mas vai ser 500. Quando alguém começar a falar mal da sua cela, ativa o modo pitbull. Não para o lado pessoal, mas porque Deus. Davi estava tranquilo, levando os queijinhos para o irmão. Oh, vou visitar os meus manos lá, queijinho, leitinho. De repente, o que é isso aqui? Ainda estão falando que eu sou moleque, que eu não dou conta? Vou ativar o modo pitbull espiritual. Quero ver quem me para. E não vou com armadura. Saul falou: não, filho, põe essa armadura para você não morrer. Não vou pôr armadura, para que todo mundo saiba que quem derrubou aquele gigante não foi força humana, foi a força de Deus. Diga para o seu irmão: ativa o modo pitbull espiritual. Aleluia. Então, o diabo, ele sempre tenta colocar medo, sentimento de incapacidade. Um dia 2 irmãos se casaram, e um disse: pastor, eu quero te agradecer todo o seu investimento, eu vou casar. Eu falei: que benção, como vai ser? Não, eu vou morar numa casinha, vai ser uma festinha. Eu falei: você já deduziu sua vida a nada e está começando desse jeito. Casinha, puxadinho, comunhãozinho, pobrezinho, vestidinho. Você mesmo está condenando a sua vida a nada. Aí outro irmão: pastor, vou casar, estou feliz demais. Deus vai suprir, e Deus vai mover, e Deus é bom. E esse irmão, lua de mel poderosa, casa porque você tem o que você fala. Deus criou todas as coisas falando, e viu Deus que era bom. E disse Deus: haja. Quando você ativa o modo pitbull com convicção e fé, haja. Multiplica. Sai, Satanás, agora. Ele não fica. Quando você fala, não fica. Sai, Satanás, em o nome de Jesus, eu declaro. Porque essas conversinhas, você acha que... Eu morei numa casa com seminaristas, com missionários. Morei numa casa com 20 missionários. E tinha um casal que morava num quarto. E de repente a gente ouve um barulho de madrugada. E a mulher do cara: amor, eu acho que estão roubando a casa, e aquela coisa, e o quarto dele era o primeiro. Falou: não, amor, vamos orar primeiro, porque é o diabo, Satanás. Amor, para com essas conversinhas de oração, olha, o seu espírito está com medo, me defende, você é o homem.
verdade, né? Mas vou lá. Aí ele foi, pegou uma faca assim, uma faquinha assim, e a mulher vem dele assim. Era um gato que tinha pulado e quebrado lá no negócio. Olhe no fundo dos olhos do inimigo e diga: sai em nome de Jesus. Você sabe que você tem exatamente aquilo que você dá, sabia? A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? A chapa vai esquentar. 2024 será o ano das portas abertas. Eu não consigo entender como que o diabo consegue convencer alguém de que você é insignificante. Olha a sua situação, lembra o diabo que ano passado estava pior. Olha essa cela que não avança, ano passado eu nem era líder, Satanás. E sua mulher é uma louca, eu nem era casado ano passado. Pelo menos tem uma louca para divertir em casa. Olha os seus filhos, eu nem tinha filhos, Satanás. Você ganha pouco, eu nem tinha salário. Olha essa igreja, eu ia para o inferno, Deus me deu uma igreja ainda. Identidade. Essas conversinhas, se for vontade de Deus, Deus sabe, né? Não, se Deus falou, resolveu, não toca mais no assunto. Foguete não tem ré. É para frente, aleluia. Quem anda comigo sabe, me deu um ciricutico, acontece. Vamos mudar de prédio. Deu ciricutico, pitbull ativou, não tem como voltar. Quando me dá o ciricutico que Deus falou, aí não tem como. E eu nem quero entrar em muitas coisas, eu faço força para não entrar. Mas quando tenho a certeza que Deus entrou, agora não posso ficar. Se Deus está fazendo a festa, não posso ficar no cantinho. Eu sou tímido, pastor. Tenho dificuldade de cumprimentar as pessoas, de falar em público. Você sabe. Mas se Deus chamou você para o meio da roda, vai ficar no canto? Se Deus disse, vem para a roda. Eu não tenho dinheiro para comer. Deus está chamando, Ele vai pagar. Vai pagar a conta. Quando eu me casei, minha sogra é aqui da igreja. Ela converteu no casamento. Primeiro eu fui conversar com ela, já sabendo que ela não ia abençoar o casamento. Porque minha esposa tinha saído de um relacionamento, ela machucou muito a família. E eu pensei, nunca beijei, nunca fumei, nunca fui numa balada, não sei o que é sogra, não sei nem como sentar para conversar, não tenho dinheiro para pagar um restaurante, também não tenho carro. Peguei o carro emprestado do meu pai, e eu tremia assim, ó. Não tinha assunto, não tinha papo. Sentei no McDonald's. Eu não falei nada. Ela abriu toda a vida dela. Depois eu falei, Flávia, de boa, acho que não vai rolar. Eu nem falei para ela que eu queria alguma coisa com você. Mas pergunto para sua mãe. Falei, nossa, Flávia, esse menino é de Deus. Parece que é um psicólogo. Ele não... sentiu uma paz. Eu vou dizer, quando Deus quer fazer algo, você não precisa nem abrir a boca. Nem abrir a boca. Porque você é filho. Você é herdeiro. E eu chorei tanto na cerimônia do meu casamento que o pastor Wilson teve que esperar eu parar de chorar para começar a cerimônia. Já viu isso? E eu chorei. E o pastor assim, eu não conseguia. Chorar. Porque eu casei com atestado de pobreza. Não tinha móveis na casa. Tinha nada. E não tinha como, irmãos, eu noivei um mês antes do casamento, porque não tinha um anel para dar para a noiva. Quem falou que ia me abençoar, sumiu, desviou. O irmão que falou que ia dar o convite de casamento, sumiu também. Está cheio de jovens que falam assim, o pastor Ricardo casou com a atestado. Eu vou também, não vá se Deus não falou. Vai passar vergonha. De besteira. Não coloque Deus à prova. E eu chorei. Sabe por que eu chorei? Que eu percebi o que eu me tornei em Deus através da espera. Quando Deus manda, é calafrio, é adrenalina, meu Deus, e agora não sei o quê.
Tem ali um irmão que chama Rafael, que faz vídeos. Levanta aí, Rafael. Levanta. Eu sei que você não é tão bonito, mas é só para falar de quem é você, não da beleza. Pode. Ele se converteu, ele foi membro da minha célula. Ele era doido. Quando você pensar em alguém doido, multiplica por 10. Assim, ele me atrapalhava no culto, ele fazia rebelião quando estava pregando, ele desviava os jovens da minha célula. Você está nervoso com os irmãos? Ele conseguia pegar os irmãos da célula e se rebelar. É terrível. Eu orava, eu jejuava. Os anos se passaram. Ele casou. Ele tem um dom incrível. Transformado. Trabalha na área de marketing, é empresário. Mas várias vezes ele queria matar ele. Agora, olha o que ele se tornou. Mas eu tentei convencer ele a desistir de fazer o que ele faz. Porque ele não tinha, muitas vezes, nada naquilo que ele fazia. Mas ele carregava uma certeza que Deus mandou ele entrar. Está cheio de clientes poderosos. Alguém insignificante que Deus mandou. Vem para o meio da roda. Não interessa quem você é, o que você tem, o que você faz. Não interessa. Se Deus mandou você casar. De uma mulher orando, passando fome em casa. Um centro de macumba do lado. Deus, as crianças não têm o que comer. De repente, compra de mercado em abundância. Ela começa a agradecer a Deus. O macumbeiro fala, para de agradecer, porque foi a macumba que Deus falou, não, agora eu vou agradecer mais alto. Porque quando Deus manda, até o Satanás se curva e obedece. Então eu vou dizer para você, assuma a sua real identidade. Só desiste quem Deus não entrou na história. Para de crise, assuma a sua real identidade. Sabe quem eu era como obreiro? Para vocês terem ideia, eu era o pior obreiro da igreja. Como assim pior? Desqualificado, esquisito. Eu não sabia pregar, até hoje não sei, mas Deus mandou, pega o microfone, aleluia. Não deixavam eu pregar no encontro com Deus, porque eu não sabia pregar. Eu só sabia animar os irmãos. Na fogueira do encontro, me dava o microfone, eu fazia um aleluia, não sei o quê. E eu vou dizer, as pessoas que eram os melhores, ficaram. E eu fui. Porque eu não estou preocupado se eu sou ou se eu não sou. Eu estou preocupado em saber o seguinte, Deus mandou eu entrar. Porque se Deus mandou entrar, não interessa eu esteja sozinho. Interessa como você termina. E não como você começa. Você ainda acredita que você vai abrir um negócio, o capeta fala, não vou incomodar ele. Não vou incomodar ele. O que é isso? Orou tanto tempo. Você acredita que você vai ser um líder de célula e o diabo vai deixar você... Não vou incomodar o irmão. Ele já trabalha o dia inteiro. Você imagina que eu vou atormentar ele na quinta-feira? Não. Não vai pegar trânsito, não vai brigar com a mulher. Não. O que é isso? Eu tenho que ajudar. Você acredita que você vai ter um filho e não vai ter luta? Você acredita que você vai construir algo e o diabo vai dormir? Então você precisa ter a certeza. Se Deus entrou na história, guerras são insignificantes comparado àquilo que Deus mostrou para você. Tem uma mulher na Bíblia, história linda, que é a mulher samaritana. Meu tempo já foi aqui. Simplesmente ela teve uma experiência com Jesus. Ela era alguém, sabe que um samaritano e um judeu é corintiano e palmeirense. E quando ela percebe que Jesus estava conversando com ela, sem rejeitar ela, sem condenar ela, sem falar dos pecados dela, ela se abriu, ela se sentiu aceita. E porque ela se sentiu aceita, Jesus disse, vai chamar o seu marido. Jesus sabia que ela não era casada, era juntada, frustrada emocionalmente. Ela falou, Jesus, esse que eu estou não é o meu marido. Ela nem justificou o fracasso dela, porque ela se sentia amada. Presta atenção, quem entende o tanto que é amado, não precisa justificar. Porque ele sabe, o Senhor é minha justiça. Essa mulher teve uma experiência com Deus tão profunda, que ela voltou para a cidade dela. E ninguém mandou. Jesus não disse, vá e pregue minha filha. E simplesmente ela experimentou de Jesus.
E não teve como ela não falar, porque ela experimentou. Ela foi na cidade e ela transbordou. E ela trouxe uma cidade inteira. E os discípulos estavam aonde, pastor? Foram comprar comida. E achou um escândalo que Jesus estava fazendo ali, conversando com a mulher samaritana. Às vezes, os tantos anos que você tem de igreja, você se tornou natural e parou de transbordar, de falar das boas novas. O Evangelho é boas novas. Um dia me disseram, nossa, você só fala coisas boas. Eu falei, não é que eu só falo coisas boas. O Evangelho é coisas boas, boas notícias. Eu não vou falar de desemprego, eu vou falar de emprego. Eu não vou falar de pobreza, eu vou falar de prosperidade. Um dia o meu falou, pastor, isso me agride muito, falar de prosperidade, porque olha a vida que eu estou. Eu falei, por isso, porque você ainda é um vitimista, você é vítima de um governo, você é vítima de alguém. Eu vou dizer, sai da posição de vítima e assuma a sua identidade real. Cumprimente as pessoas como um vencedor. Receba pessoas na sua casa como um vencedor. Lá em casa, irmão, eu comi macarrão com atum 3 anos. É gostoso, mas tem trauma lá em casa. Porque era barato. Fui fazer uma compra de mercado para valer com 4 anos de casado. Minhas primeiras férias com a minha esposa foi em Praia Grande. Peguei lá uma virose, quase que eu morri. Mas eu dizia, vou para Praia Grande. A gente fazia um banquete só para comer macarrão. Não é o que você come, é o ambiente que você gera. Você pode comer um dia ovo mexido, no outro dia ovo frito, no outro dia um omelete, no outro dia uma malaçada. Sabe o que é malaçada? Bate a clara, bate. Depois põe a gema, põe um pouquinho de farinha de trigo. Uau! Você vai até achar que está comendo uma panqueca australiana. Você é nobre. Para de rebaixar a sua própria vida. Rasga aqueles cartazes velhos da cela. Eu vou dizer, seja uma pessoa nobre. Coloque a sua melhor roupa para vir para o culto. Converse com seu filho baseado no que você enxergou que ele vai se tornar. Sabe, não ande de nariz empinado, ande com espírito empinado. Fale coisas boas a respeito da sua empresa. Fale coisas boas através do seu patrão. É um endemoniado, não é. Ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Abençoe a vida dele. Abençoe as pessoas complicadas da sua cela. De repente pode virar um homem de Deus que casou, que deu certo na vida. Eu vou dizer para você, enxergue o que Deus enxerga. E você fala, uau! Irmãos, olha que Deus disse. Deus abençoou o homem e disse, vá e seja fecundo, multiplique. Olha que loucura. Para o homem cumprir o propósito, o homem teria que namorar, ter prazer. Eu vou dizer, tudo que você faz no reino de Deus, tem que ter prazer. Porque essa é a vontade. Tem luta, mas tem prazer. Dizem que ser mãe, eu esqueci o que dizem. É uma tempestade. É o quê? É padecer no paraíso. Esses dias estava assistindo Velozes e Furiosos, o 9, e eu gosto muito de tirar lições dos filmes que eu assisto, e a esposa lá do ator principal disse, eu não sei o que acontece, parece que para eu viver, eu tenho que correr risco de vida, eu me sinto mal e não entrando. Eu vou dizer para você uma coisa, o homem que subiu no Everest pela primeira vez disseram, você vai morrer se você subir. Ele falou, não, negativo, para eu viver, eu tenho que subir. Quando você entende que a vida cristã, sabe que o que dá certo é o que te dá prazer. Quando você tem prazer em liderar, em avançar, em ser generoso, cumprir o propósito de Deus, da sua família, nunca é peso. Que Deus nesses dias mude a sua compreensão do propósito de Deus e que você tenha prazer naquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, é muito triste pessoas que vivem uma vida assim muito pesada. Elas ofertam com muito peso, elas lideram com muito peso, elas vão visitar com muito peso, não tem prazer. A vida cristã, ela é prazerosa. Até as lutas do seu casamento, fala, puxa, eu precisava ter uma mulher pauleira lá em casa mesmo. Porque isso me faz buscar a Deus, aleluia, mulher abençoada, quem o achará? A minha mulher é uma bênção, uma manteiga, mas tem irmãos que é rapadura. Cada um tem suas lutas em áreas diferentes. Oh, aleluia, desfrute do Senhor, desfrute do propósito.
Eu vou dizer todas as vezes, presta atenção, todas as vezes, escuta aqui, todas as vezes que você perdeu o prazer por algo, você só vai enxergar defeito. Mas eu te pergunto, será que tem defeito? Ou você perdeu o rumo daquilo que Deus tinha para a sua vida? Todas as vezes que alguém vem lamentar as feridas para mim, eu digo, o problema não é a ferida. Porque isso que você está falando mal, um dia você já falou bem. Então o problema não é o que você está falando, é o prazer que você perdeu naquilo que você está fazendo. Apocalipse diz, veja onde você caiu, volta e recomeça. Então, todas as vezes que alguém ficar lambendo ferida, mágoa, diga, o problema não são pessoas, o problema é o prazer que você perdeu. E eu oro nessa noite, que a unção do Espírito, que o prazer pela vida do Senhor tome conta do seu coração. E você saia por todo o canto, transbordando, testemunhando, falando. Oh, aleluia!